A Semana do Clima de Nova York começou hoje com cobranças. As agendas pressionam os chefes de Estado pelas metas climáticas. O enviado especial da CNN Brasil, Vinícius Murad, traz um resumo do dia. A Semana do Clima em Nova York começou com um alerta do secretário executivo da Convenção do Clima da ONU. A COP30 em Belém será um teste decisivo para transformar compromissos em ação concreta. Simon Steele reforçou a necessidade de 1,3 trilhão de dólares anuais em financiamento climático e disse que a COP na Amazônia deve avançar não apenas em negociações, mas em resultados concretos. Mais que um teste, a Semana do Clima de Nova York é uma prévia de como será a Conferência do Clima em Belém. Nos próximos dias, autoridades internacionais e também representantes do setor privado se reúnem para discutir como transformar metas em resultados reais. Muito do que será assinado e anunciado na COP30 será antes acertado aqui. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou sobre energias renováveis, defendeu mais cooperação entre governos, empresas e investidores e destacou que projetos de energia limpa precisam avançar em países em desenvolvimento. Francesco La Câmara, diretor-geral da Agência Internacional de Energias Renováveis, também esteve no encontro. Para ele, a transição já está em curso, mas precisa ser acelerada. E citou o Brasil como exemplo por ter uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. COP30 is important for making another push in the direction of more equity. Focusing on the social aspect of the energy transition, so be sure that everyone is reached by the benefit and be, part of the world to be inclusive and enjoy the benefit of the energy transition will bring. O ator e ativista Mark Ruffalo também subiu ao palco e não economizou no texto. We need some guts from our leadership. But it's not a big step because the power's already there. The public's already there. But it's a fear of this paradigm that we're living in, where we have a president who's denying climate change and we have a fossil fuel industry that's just completely gone off the rails with lies and throwing money at this issue and fear. But if there's nothing else that this moment requires from any of us is to drop our fear and to speak up and speak about what we know is true. Nos próximos dias, o Brasil deve lançar em Nova York o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, com apoio de outros países. E na quarta-feira, o presidente Lula e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, comandam juntos o Climate Summit, quando países serão pressionados a apresentar suas novas metas de redução de emissões. Esse encontro em Nova York acontece em paralelo à Assembleia Geral da ONU e se tornou um fórum internacional mais relevante fora da COP e deve servir de palco para anúncios decisivos e novas alianças globais. Para analisar os impactos desse evento, aqui no estúdio está o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Professor, boa noite. O que a gente consegue esperar de concreto em anúncios, iniciativas lá em Nova York? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Como a matéria do Vinícius Murad apresentou, ela funciona, essa Semana do Clima em Nova York, ela funciona como uma pré-COP. É o evento mais importante que antecede a COP, em meio a uma série de eventos que vêm ocorrendo ao longo dos últimos meses, onde temas importantes da COP30 estão sendo discutidos. E esse é o mais relevante de todos eles, porque já permite que governos e empresas antecipem as suas metas, comecem a apresentar o que elas pretendem fazer e também dá visibilidade a atores como ONGs ou empresas que podem, durante a COP, talvez não ter a visibilidade que normalmente demandariam. Pois é, falando da nossa COP, até que ponto, e a gente sabe como o mundo está tão em convulsão que tem gente que não está nem sabendo que vai ter COP. Está nem lembrando que vai ter COP. Até que ponto esse encontro em Nova York e com a vitrine que Nova York pode nos ajudar, pode trazer os olhares aqui para o nosso país nessas semanas que antecedem a nossa COP? Veja, temas importantes como financiamento climático, transição energética, descarbonização serão discutidos nessa semana. E o Brasil, ele tem muito o que mostrar, por exemplo, em termos de transição energética, redução do desmatamento, mercado de crédito carbono que está em fase de regulamentação aqui no país, ou seja,
O país, ele tem seus pecados, seus erros na área ambiental, mas ele também tem muito o que mostrar em termos de projetos que efetivamente deram certo, notadamente com transição energética para a movimentação de frota e para a geração de energia. Isso precisa ser mostrado não só para o povo brasileiro, mas também externamente. Vamos torcer que isso aconteça e que isso fortaleça a nossa COP. Muito obrigado, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Boa noite. Boa noite.